Validação de ideias. Validação de ideias é uma arte muito complexa, Gui e Lucas, eu diria. É. Como é que vocês estão? Estamos bem. Estamos bem. Eu, pelo menos, né? Não posso falar pelo Lucas, mas eu estou bem. Não, pode falar por mim, eu deixo Posso falar por ti? Então, Pode. a gente tá mais ou menos. Na média estamos mais ou menos, é isso. É isso aí. Estamos mais ou menos. Aí se errar, erra por pouco. Se errar por pouco, é isso aí. Pô. Sabe, tem uma coisa dessa coisa de validação de ideias e esse pensar de hipótese, a gente falava de incerteza no nosso outro papo. Eu fico aqui imaginando o seguinte, e aqui citando Seth Godin também, de novo, né? Se volta e meia eu tô trazendo ele aqui. Se não tá publicado, não existe. E a chance para você saber se vai dar certo ou não é botar pra rua alguma coisa. Então, tem aquela história uma frase até que a gente colocou aqui como referência, né? Enquanto não colocar na rua, tudo é uma hipótese. É, exato. Né? E ainda tem mais uma questão ainda de como é que a gente compôs essa hipótese, né? A gente pode ter composto uma hipótese a partir de dados e informações que de repente estavam ali disponíveis para a gente. Então a gente daqui a pouco tinha lá um conjunto de dados, tinha uma estrutura de informações aí que diz, acho que indo para esse lado aqui a gente vai estar bem. Agora a gente também pode ter formulado esse plano dizendo, parece que nessa época do ano ir para lá funciona. E a gente não tem a menor noção se aquilo ali vai funcionar no mundo real ou não. E muitas vezes a gente lança produtos baseados em suposições. Os populares achismos, né? E até digo que o lançar na hipótese não é o problema, né? O problema é ficar meses e meses construindo algo em cima de uma hipótese. Acho que é aí que mora o problema, né? Como a gente falou, né? Até colocar na rua toda hipótese. Então, tipo, o tempo todo que tu tiver planejando ou construindo, na verdade, tu tá confabulando que aquilo é a coisa certa. Tu realmente só consegue saber se aquela tua ideia vai ter um sucesso ou não, se aquela tua hipótese tá certa ou não, quando o teu cliente real usa o teu produto real. Né? E aí, aqui a gente está falando de cliente real e produto final, não quer dizer que seja o produto completo, né? Ficar meses e meses construindo algo, e sim o contato real do produto com o cliente, né? Do problema com a solução. Essa que é o remover a hipótese é só nesse momento chave, esse momento, a hora, essa golden hour aí. Acho que é importante a gente ter bem claro a ideia de que quando a gente começa a recolher informações para tentar, como tu disse, Lucas, para tentar diminuir essas hipóteses, né, que nós falamos inclusive no conteúdo anterior, quando a gente começa a recolher essas informações e pensar bastante, planejar, na verdade a gente está sendo parcial com algum achismo que a gente teve lá no início, não é verdade? Então, na verdade, ainda é tudo uma hipótese, mas você acha que ir por aquele caminho é a melhor solução nesse momento e você está recolhendo informações para justificar que você está indo por aquele caminho. Mas a grande verdade é que quando você lançar o teu produto, tua empresa, teu conteúdo, teu vídeo, teu podcast, teu texto, o que for, quando você lançar ele, aí que você vai ter certeza se você realmente foi pro caminho certo ou não. Enquanto isso, é tudo justificativa para um achismo nosso. Fiquei pensando no meu processo, né? 2011 em diante eu voltei a ter uma empresa focada em treinamentos e treinamentos autorais, né? Então porque eu tinha tido empresas anteriores que eram como se fossem representantes, então eu executava treinamentos que vinham de uma matriz, tinha toda uma história, e em uma outra empresa eu tinha a coisa mais autoral, e nessa daí era um processo autoral. E eu fiquei pensando nisso aí que tu tá dizendo, e eu lembrando assim como é que eu criava os treinamentos, né? E eu tinha um processo onde eu fazia uma palestra de 20 minutos,
depois eu fazia uma palestra de 1 hora, depois eu fazia um workshop de 3 horas, e daí eu decidia se ele crescia mais tempo ou não. Às vezes o produto de 3 horas já era o produto a ser vendido, né? E o meu jeito de começar a ver o interesse e tudo mais era tornar aquilo ali possível de ser vendido na menor unidade possível dela, né? Então, às vezes acontecia, virava uma palestra e eu vendia a palestra e tudo mais e tal. Isso até me levou ao ponto de quase ter uma carreira de palestrante. Quase me filiei àquelas empresas que te vendem, sabe? Ué, o professor Clóvis de Barros brasileiro. Mas o Clóvis não é cara, eu brasileiro? vou te dizer o seguinte, Ele é brasileiro, é que tá a piada. Eu fiquei pensando, mas eu... Pô, eu tenho que explicar, cara. Mas eu seria ele tem a piada do chuchar alguma coisa no café, eu chucharia uma cuca, né, indo na coisa do gaúcho, né, quando ele faz essa piada também, quando ele palestrava por aqui. Mas eu fiz esse caminho, eu tava indo na linha de ter os slides e ter um processo de venda e começar a ir em umas cidades palestrar e receber uma grana interessante para fazer esse negócio. Só que daí, depois que eu executei pela 3ª vez a mesma palestra, eu fiquei pensando, tipo, cara, eu acho que não é muito desse caminho aqui. E foi através de Clóvis de Barros que eu tomei a decisão de que eu não queria ser palestrante. Olha, interessante, eu não sei de onde que a gente não tinha... Talvez a gente trocou essa ideia em algum momento, mas uma vez eu estava num evento e o palestrante de fechamento do evento era o Clóvis de Barros. E como eu tinha participado de um painel desse evento, eu sentava na primeira fila. Então, tava aqui eu assistindo ele cara a cara aqui, né? E aí eu pensando, vai acabar essa palestra dele, subirei ao palco, trocaremos abraços, seremos melhores amigos, entendeu? Né? E basicamente, quando termina a palestra dele, os aplausos não tinham terminado, ele já tinha arrancado o microfone e estava fora do palco. Uau. E aí as luzes se acenderam e a pessoa diz: pessoal, na hora da saída, vão por não sei aonde, obrigado pela... Uou! Daí eu pensei, cara, se era pra ver desse jeito, eu vou no YouTube. Que por acaso a mesma palestra que ele executou lá estava presente no YouTube, somente a piada onde ele chuchava um pão, a cuca no café, que ele localizou pra executar ela aqui no Rio Grande do Sul. Claro. E eu fiquei assim, eu falei, a palestra foi genial, não tirou nem nada do mérito da palestra, mas eu falei, cara, mas eu quero poder interagir com o mundo, tipo, se é só pra chegar a palestrar e sair correndo, não me serve. E aí, então, eu passei a ter o hábito de não repetir palestras mais. Toda vez que eu ia palestrar no lugar, eu criava um conteúdo exclusivo, uma estrutura de pensamento exclusiva para falar naquele lugar. Mas isso tudo vem com esse processo da validação de ideias. E eu validei muito bem essa ideia de que repetir palestras não dá... não repetir palestras não dá dinheiro. Uhum. Mas eu tô consciente com isso, entendeu? Foi uma decisão tua, né? É uma decisão minha, consciente de que eu estava tirando a oportunidade de fazer um crescimento em cima dessa brincadeira, né? Uma hipótese interna, né? Não uma hipótese externa, como a gente estava comentando. Tinha a hipótese interna tua de que tu queria ser palestrante, tentou, talvez não seja por aí. Não rolou, volta, vamos para outra, né? Então esse jogo da gente encontrar um pouco dessas habilidades, essa validação, pensar em modelos de negócio, porque eu não me via vivendo aquele modelo de negócio. Agora viaja para tal lugar e executa a mesma palestra. Agora vai para aquele lugar lá e faz a mesma coisa, não esquece de fazer a galera rir naquela vírgula. Então, sim. Sabe, chega num processo assim que, cara, eu virei um personagem de mim mesmo, assim, não sei. Então era uma coisa que não encaixava pra Meio mim. Jim Carrey. Então esse processo meio Jim Carrey, esse lance da prototipação, de testar as hipóteses era uma coisa interessante. Mas tem esse processo meu, de palestra curta, workshop, não sei o que, formação. E meio quando eu penso em software, o Lucas tem essa cabeça também na hora de fazer software, que é o jeito mais rápido que a gente vai fazer para colocar alguma coisa para rodar, para ver o que acontece.
Não é para fazer um código ruim, né? Não, fazer É diferente. preparar um código sim. para responder uma pergunta. Né? Tem uma pergunta ali para ser respondida. Então, até um dos projetos que a gente está fazendo, e o Lucas está puxando forte ali a programação desse projeto, chegou num ponto agora que ele falou assim, cara, quero dar um tempo aqui, quero olhar umas outras coisas e depois a gente volta. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, meu. É isso. Não vamos apressar a arte. E eu vejo isso muito com código, né? Código para mim é uma forma de expressão, então É poesia. é isso. Se tu não tá tendo energia para aquilo, segura energia para aquilo. Mas o passo é que nesse tempo que a gente trabalhou, a gente fez um protótipo, a gente respondeu algumas das perguntas que nós tínhamos e tá lá rodando. O Lucas tem um site dele que tá rodando em cima desse protótipo que ele montou. Sabedenada.com.br. Falando em domínios aí, sabedenada.com.br. Sabedenada.com.br. É. Entendeu? Então, É. tirou menos um, né, dos domínios não utilizados. É isso aí. E nesse processo que vocês estão fazendo e com esse projeto do Lucas, vocês diminuíram as hipóteses, não é que elas desapareceram. Isso, Vocês as perguntas continuam lá. Exato, exatamente. As perguntas continuam lá, porque esse projeto fatura 0. Ele tá lá, ele não tem uma receita. Mas ele gasta 0. Ele, por enquanto, ele gasta 0 também. Né? Então tá tudo bem. Então, assim, as escolhas que a gente vai fazendo para desenvolver software, para montar produtos, fazer os testes com o mínimo de recursos possível, isso também é importante. Por exemplo, uma das habilidades que o Gui tem é fazer vinhetas, né? E, por exemplo, eu tenho projetos meus que têm as suas vinhetas e vários projetos meus que não tinham vinhetas. E esses projetos estão passando a ter vinhetas agora porque eles estão indo para um outro processo. Estão indo para uma outra expectativa financeira, por exemplo. Então, eu estou me colocando disponível para gerar uma despesa nova porque eu tenho uma expectativa de crescimento de faturamento do outro lado. Mas eu nunca diria, Gui, faz a vinheta aí, por quê? Porque eu acho legal ter vinheta. Não. Por que eu vou gastar dinheiro para um projeto que vai se manter de 0 ou vai só ter custos? Então tudo isso entra nesse pensar, né? Quando a gente está olhando de validação de ideias, validação de negócios, sempre vai ter um jeito da gente gastar o mínimo possível e responder alguma pergunta. E o responder as perguntas é que... Aí tem outra coisa, né? Qual pergunta, né, tu está respondendo? Então, Exato. Né? Nessa pegada de gastar o mínimo possível, né? Lembrei da primeira empresa que eu fiz, que foi a Santins. Basicamente era uma empresa de tecnologia, de código, para agências de publicidade. Porque eu era um programador numa agência de publicidade e eu enxerguei que eles faziam freela com muitos desenvolvedores. E aí eu, por um acaso, apareceu algum PPT lá e eu vi o custo do projeto. E aquela pessoa estava ganhando muito mais do que eu, para fazer o mesmo código que eu. E aí eu olhei, tá aí uma coisa para se fazer. De repente eu posso vender para a empresa em vez de ser funcionário dessa empresa, né? E aí eu comecei a fazer alguns freelas para algumas agências e tal. Acabei saindo da agência, abri a empresa. Qual foi a primeira coisa, eu acho, que tu acha que eu comprei para a empresa, assim, que eu... Nada. Fiquei meses e meses no meu apartamento. Boa. Justo. Com o meu computador, trabalhando. E aí tu entrava na empresa, era santins.com.br, tava lá logotipo, tava lá o portfólio, logotipo de clientes, o endereço do meu apartamento, inclusive como sede, formulário de contato, e aquele formuláriozinho de contato funcionava. Uhum. E aí tipo assim, aí tu pensa, mas não tinha uma sede, como é que os teus clientes iam te visitar? Quantos clientes tu acha que quis visitar a minha sede? Dani, Gui, chutem aí algum valor de 0 a... Nenhum, absolutamente nenhum. Eu vou de 0. Um deles. Em um ano e meio, um cliente quis visitar a minha agência. É a situação que tá a Rádio Trama hoje, na verdade. Tipo, a Rádio Trama existe e aqui, onde a gente pode ver aqui nos fundos. E eu posso comentar isso da Wildtech, da empresa de treinamento, que desde o lançamento dela, ela nasceu com alguns princípios, e um deles é não terás sede física. Porque a ideia era, tipo, se eu quero vender treinamento para o Brasil inteiro, eu quero viajar para dar esse treinamento, o que me adianta ter uma sede numa cidade que eu não vou estar presente nela, né? E
E muitas vezes a gente vai visitar o cliente para poder conversar com ele a respeito do projeto, ou vai fazendo um café, ou vai, enfim, né? Isso considerando um pré-pandemia, e assim esperamos um pós-pandemia também. Mas tem esse jogo, né, dessa validação, dessa estrutura e desse processo da gente, de algum modo, quanto mais a gente executa para o mercado e mais a gente vai respondendo essas perguntas, não é nem que a certeza vai aparecendo, mas é que a confiança também vai tomando forma, né? A gente sai do nível de validação de hipótese e vai num processo de confirmação ou de o que era uma hipótese, será que funciona? Começa a virar uma hipótese do será que dá para faturar tanto mensalmente nesse serviço, né? E coisas nesse formato. E tem essa coisa da prática de novo que a gente volta, né? Acho que é uma coisa bem relevante aqui. E vai perdendo o medo e a vergonha. A cada vez que a gente vai diminuindo e validando as hipóteses que a gente vai tendo de ideia, né? A gente... Inclusive, tu falou de prática agora, Dani. Me lembrei do livro que tem, Fora de Série, o nome do livro, do Malcolm Gladwell. Sabe que eu me lembrei... Que nasce a teoria das 10 mil horas, né? Eu me lembrei desses dias, até no lance das 10 mil horas, né? 10 meses que eu voltei a treinar arremesso, eu somei 99 horas até agora de treinamento. Só que assim, essas 99 horas estão divididas em mais de 270 sessões de arremesso que eu executei. Algumas com 100 arremessos, outras com 200, outras com não sei o que lá. Foram mais de 40 mil arremessos em 10 meses, tá? Mas o ponto todo que me chamou a atenção, Lucas, foi 99 horas. Porque assim, pô, eu me dediquei a um monte e só tem 99. Só tem 99, meu. E eu até fiz uma postagem falando, né, que só falta 9.900, entendeu? Tipo, cara, é muita hora falta, muita cara. Hora, mas olhando pelo menos eu olhando aqui no meu percurso, que muitas vezes é quase que todos os dias fazendo pelo menos 100, 150 arremessos, às vezes 7 dias seguidos e tal. E aí, outros dias fazendo 300, outros não arremessando e tal, mas eu pensava, pô, eu tô conseguindo manter uma prática, né? Mas quando somou as horas, eu pensei, caramba, tipo, falta muito tempo. Justo. Muito louco isso. Mas pra quem não sabe, né, pra quem tá nos ouvindo e não sabe, a teoria das 10 mil horas tem nesse livro do Fora de Série, que é que tu fica especialista em algo numa média de 10 mil horas de prática de exercício dessa coisa específica. Né? Esse aqui é o nome em inglês, né? Outliers. Outliers. Com várias... Eu até poderia pegar o meu livro para mostrar, mas ele está embaixo do monitor aqui, servindo de apoio, né? Porque hipóteses aqui, né? Estamos rodando no menor custo possível. Eu tenho alguns livros aqui segurando o meu monitor para ficar com a câmera aqui que vocês estão vendo, então ele está aqui embaixo, eu não quis puxar, senão ia cair as coisas. Mas é um ótimo livro para se ter um pouco dessa visão de que algumas coisas são até um pouco de sorte, na verdade, e misturado com a prática, misturado com a vontade. Mas assim, para quem tá velho, digamos assim, né? Para quem se acha velho e acha que vou desistir da vida então porque eu não vou conseguir juntar 10 mil horas, nunca é tarde para começar. A maioria, várias pessoas empreendedoras foram ter a empresa de sucesso com 40 anos, 50 anos, 35, 60. A 10 mil horas ela é uma metáfora, né, Lucas, muitas vezes, né? Às vezes com pouquíssimas horas você descobre algo que você não quer fazer. Verdade, que é mais importante. Às vezes é tão valioso quanto dedicar 10 mil horas para algo, entendeu? Real. Né? Muito certo. Então são coisas que a gente conversava sobre isso, né, Gui? Total. Várias vezes já. Né, esse lance que eu comentei da habilidade do Gui de fazer as vinhetas, que ele falou, adoro fazer vinheta. Tá, mas tu falou que tu não gostava de editar vídeo. Não, mas fazer vinheta é diferente. Eu falei, tá, mas pra mim é igual. Então vamos dividir esse negócio. Então, o que é o sim e o que é o não, entendeu? Então, essa é a brincadeira da gente tomar muita consciência, assim. Sabe uma coisa, Lucas? Fiquei pensando aqui sobre a parte da validação de ideias, as coisas que eu estava comentando também das perguntas, né? A gente fez um episódio do Empresa Mínima Viável, onde a gente fala do modelo basicão, do 5W2H, né?
várias perguntas ali que a gente pode fazer que nos ajudam a criar uma espécie de limite das coisas que a gente está fazendo. Então, tá o porquê, o quanto, o como, né? O quando é o quem, né? Com quem você vai trabalhar. O quando, às vezes, é uma coisa que eu acho muito interessante, assim. Eu tenho um projeto que talvez aconteça no ano que vem, mas eu botei um quando nele. Para começar a fazer um planejamento de lá da ponta da data que eu coloquei para trás, para saber do tipo, aqui eu preciso acionar, aqui é um ponto de decisão do vai não vai, né? E tem todo esse jogo assim que a gente tem que tá olhando e prestando atenção. E são perguntas que te ajudam até a saber a hora do tipo, agora não. Tem várias opções da gente consumir menos e tomar a decisão do que a gente quer fazer, assim como a gente pode usar a mesma estratégia para os projetos, né? Eu gosto muito do quem, porque eu já vi vários projetos incríveis, várias ideias incríveis, e aí tá, meu, mas quem é que vai fazer isso? Pois é, ninguém sabe, né, fazer isso. Pois é, então quem vai fazer? ou as pessoas não gostam de fazer, né? Inclusive agora eu tava, né, nesse projeto aí que eu tô trocando ideia ali com o pessoal, o cara não quer vender, não quer ficar falando com o cliente o tempo todo, só que a gente precisa que alguém esteja lá falando com o cliente para vender. Então, tipo, quem vai fazer isso? Pior, né? Tem essa parte para ser feita, né? Então, eu gosto do quem dessa pergunta, da lista de perguntas. E até trazendo, então, né? Encerrando aí, tem várias ferramentas gratuitas que tu pode usar para facilitar o teu trabalho, para acelerar o teu trabalho, né? Se tu vai fazer um logotipo, tu vai fazer um card pro teu Instagram, alguma coisa, tem o Canva. Canva, legal. Uhum. Tem o Canva, que tem aqui o cursinho também na HostGator. Falando em HostGator também, tem várias promoções de domínio, várias promoções de site para tu poder montar o teu site com WordPress ali, baratinho, se não me engano, não vou saber agora, não tô aqui com a cola. Não deu nome, mas certamente tem um cupom de desconto aí para você ter o seu site no WordPress. Vamos atrás de um cupom de desconto aí. A pergunta é como que tu pode gastar menos para executar mais e lançar antes. Eu acho que isso é para qualquer coisa que tu for fazer, eu acho que esse é o pensamento básico, né? Mas claro, sem perder a qualidade. Simples é diferente de simplista, né? Gostei. Acho que temos que terminar com essa frase mesmo. E obrigado aí para você que tá assistindo. E vamos lá. Vamos seguindo. Até a próxima. Vai ter um próximo aí. Fica ligado.